Kita ada di mungkin tuh apa ini? Se alimentar não é simplesmente para matar a fome, da fome que se sente, mas é uma fome de transmitir conhecimento, educar os filhos e netos. A gente vê uma produção maior, a gente consome, a gente fica muito feliz. É uma energia positiva que vem com a gente. É uma forma de a gente se conectar com a natureza. Se alimentar é reunir. Eu acredito que se alimentar é compartilhar, é dividir um momento em volta de familiares, de amigos, então dificilmente a gente vai celebrar com alguém que a gente não gosta. Berieci, payang pakar eser berieci, umungkam pakar eser berieci, tumati kone kai, karati koi pai, nyayo braci, piadu braci, painga braci, wokra braci, malu berieci, mereni si maber konya mabumar, umungkam eser ber, udah mereka rasisia, maleni, lutina. Udah mungkam, karati koi pai aku, cuma berapa jatai, pumipar teruk mereka. Udah nak kau lagi, nongan sana, mau betul sana, kasih dia jatai. Sorry ya, nyaya berkasih dia. Karachi koi pai, Karachi, pumipar dia, Karachi, enji berlalu. Udah ikut kasih dia. Mengam kubur udah mungkam. Udah niking koi, udah kepatai, anu jaga leka maning beraci koi, udah nikingnya cuma tuinja, hedong kata kok bena kata sudah, kok bena. O povo Ingaricó está localizado em
3 faixas de fronteira: Venezuela, Guiana, Brasil. Fica no extremo norte do país. A região Ingaricó é a última região no Brasil, localizado entre Caburaí e Monte Roraima. E a região está no município de Uiramutã, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. A região é fria, o tempo todo, o vento é bom para dormir, descansar. Os rios são bem frios, as águas, os igarapés, o vento, tudo favorece a vida. Esfria, né? Quando você estiver muito cansado, sempre as pessoas costumam descansar na região. Eu, por exemplo, convivo nas cidades grandes, mas o melhor lugar para me descansar praticamente, assim como todo, espiritualmente, é aquela região. A história da humanidade quase que se confunde com a história da alimentação. Aproximadamente 300 mil anos atrás, o Homo erectus descobriu o fogo. Isso proporcionou com que o ser humano evoluísse. Levi-Strauss comenta em seu livro que essa passagem foi do cru para o cozido. O ser humano saiu de uma condição que antes era meramente biológica para uma condição social. O comportamento alimentar do homem se diferenciou do biológico não apenas pelo simples ato de cozinhar, mas principalmente pela comensalidade, ou seja, a função social que as refeições representam. Alimento, servir o alimento, participar da distribuição do alimento, representar respeito entre família, sempre é um ato de amor que acontece de forma coletiva. O povo Ingaricó hoje reconhecem que se alimentar não é simplesmente para matar a fome, da fome que se sente, mas é uma fome de querer a presença da família, de transmitir conhecimento, educar os filhos e netos, e também mostrar para o mundo que esse respeito que se tem através de alimentação é o que move o amor e respeito entre as famílias em Ingaricó. Eles se juntam para comer juntos, compartilham um pouquinho que tem entre famílias, por mais que não seja da família mesmo, como marido e mulher, mas família no sentido de se reconhecer como um povo. A primeira comunidade que se estabeleceu em volta da cozinha pode ter sido o que hoje nós conhecemos como família. Família tem uma origem etimológica muito associada à palavra casa. Lar, em latim lare, quer dizer cozinha, ou então lugar onde se acende fogo. Esse exemplo que a gente faz hoje, que os pais, os avós ensinaram nós, de se alimentar unidos, em coletividade, porque isso traz alegria. Orang bain beraya besatai te, pun cuma ni beraya besatai. Wah kebe berapa bayi bina ni kita ni sengan dua. Nyai serues. Mulai bina isi, ni baru orang hebat nak omang, orang berapa kasen kore, nyar kore. Ema apa serues. Nyago mamu serues. Ninga kita ni orang maya ni, ninga kita orang beria. Beria besatai apa kebe besijere. Tudo que eles conseguem, convidam as pessoas de outras casas para comer aquela alimentação. E também convidam a sua família para fazer uma atividade coletiva na roça, na construção da casa. A vida em Ingaricó é praticamente coletiva. Essa é a riqueza que se tem com relação ao modo de vida do povo em Ingaricó.
그러러 상세로 바로 불번씩 보내가대야. 우상아비에는 받아. 어유 되겠냐? 까불. 아와 버까본 어유에 에겠냐? 대 불러상아. A mandioca, ela se chama de cuzerar. Na verdade, o pé de mandioca, maniva, é cuzerar e tudo que se faz com ela é o preri. Primeira coisa que tem que se implantar é maniva. Tanto é que os Ingaricó, eles cultivam mais mandioca do que outras plantas, né? A macaxeira, mandioca, aipim é um dos alimentos mais antigos cultivados em nosso solo. O escritor Câmara Cascudo afirma que ela é a rainha do Brasil e ela nos alimenta há muitos e muitos séculos. O poder de passar por diversas e diversas gerações e alimentar vários povos faz com que a mandioca tenha um papel de destaque como um alimento civilizatório. Seus diversos derivados possibilitam uma gama de sabores que formam a nossa cultura alimentar. A mandioca é uma raiz tuberosa subterrânea que na sua composição tem cerca de 40% de carboidrato e 60% de água, né? Além de fibras e algumas vitaminas e minerais. O carboidrato é o combustível preferencial do organismo humano. Quando nós consumimos carboidrato, esse carboidrato é transformado em glicose e essa glicose passa por várias etapas no processo metabólico até produzir energia. Essa mandioca, ela é muito importante para nós. Essa é a nossa alimentação. Desde nascença, comemos essa alimentação, essa mandioca. Eles preparam caxiri, fazem um beiju, fazem farinha, tapioca, tucupi. É por isso que os Ingaricó, eles preservam essa alimentação, essa mandioca, aqui na nossa região. Esse alimento aqui, ele tem uma gama de possibilidades com seus derivados. O roraimense em si utiliza principalmente a farinha. É uma farinha que normalmente é mais amarelada devido ali à massa puba, né? Essa primeira massa que é retirada. Mas muito além da farinha, um dos principais produtos que iniciaram aí esses processos tecnológicos de não apenas cozinhar a mandioca para comer, é o processo do biju. Então o biju ele é muito marcado nas comunidades indígenas, porque o biju é como se fosse um biscoitinho, então é como se fosse uma farinha grudada. Um processo tecnológico que foi desenvolvido pelos indígenas e que serve até hoje para eles como uma base mesmo da dieta rotineira deles. Tanto caxiri, o beiju, elas fazem parte não só de matar a fome, são alimentos sagrados e que nunca pode faltar. Representam muito a questão da espiritualidade, alimentam o espírito, a alma das pessoas. Está na mesa de comer, ao acordar o café, o beiju está presente e o caxiri também. Tem almoço, vai estar presente o caxiri e o beiju. Se vai ter o jantar, está presente caxiri e o beiju. Quando a mandioca é desidratada para produzir seus subprodutos, né, a gente acaba concentrando a quantidade de carboidratos e fibras na sua composição, né? Essa concentração permite que em uma pequena porção haja um consumo maior de energia por quem está consumindo. Enquanto que em 100 gramas de mandioca eu tenho aproximadamente 40 gramas de carboidrato e cerca de 150 a 160 calorias, nos seus subprodutos desidratados, como na farinha de mandioca e no beiju, em 100 gramas de produto eu tenho cerca de 100 gramas de carboidrato e aproximadamente 400 calorias. Usanga sabia no papo, ulo sampai serba merata, iselita, dipona lo farinha casabra, eki esiklo nebeli dedelu, eki mera, inyuruka ya wakube, sa mamberi guse, aikube shatai, wakube shesi kabrasi, ekebe jasoko perieku, merenamai wakube asoko per ekutope. Merasi saya kenyoni si mereka wakube papa yang ma ponan tu sana nyekasa yang ma ke ponan dah ya mereka, ekenyo ka bayar taisi.
Kasi kasar mau puluh nak minta tak atai. Waktu biasa, waktu berjaya, merebang rakte. Ye kara kabrasio si kasar ye pusatai. Dice senda ye pusapesatai ya morura. Moru besi ya ikeme pra moe jatai. Ye sana mo brasi. Je pieza no te pimulu se mo ki ali zelu. Mo bang rata ya si mo. Uya janen borong. Habis masih to penetanya kara level naik kubu na. Aku urukalo na o. I proponyo kaya. Mo tai wa ku beira. Dice ishinge si kwainyo isimbe ganho ya tai malari gone kaya nikina. O beiju, ela aguenta, você pode viajar tranquilamente 10, 15 dias com beiju ressecada no sol. É um alimento que segura, que tufa, né? Ao molhar no caldo de peixe, de caça ainda murida. Em campo, quando os viajantes acham buriti, eles sempre passam buriti por cima do beiju e comem. Entendeu? Na ausência de outras coisas, o beiju é aproveitado também com outro tipo de frutas nativas. É um alimento básico, porém é muito importante durante as viagens, no convívio social e também um convívio familiar. Sempre está presente. Normal hawa tuhtu nosnat nah yat mingkau mau kena yatu apa nok yatu elo wa ma wana samna nana haliro nana hayasu elo nas jam no vishara maka amna tu ya saúde mana mungkin amna nas kirwanya. Enorme sentimento que eu tenho é orgulho de lá com a comunidade de Jatapuzinho, porque lá eu cresci. Lá eu cresci, tenho uma infância, tenho umas memórias, lembranças muito forte, muito bonito. É onde eu aprendi com meu avô, com meu pai. Meu nome é Marciano, sou do povo Waiwai. A comunidade de Jatapuzinho está localizado no município de Caroebe, que fica no sul do estado de Roraima, entre a terra indígena Trombetes-Mapera, que Trombetes-Mapera abrange 3 estados, né, que é Amazonas, Pará e Roraima. Então ela fica bem no meio. Nós povos indígenas Waiwai, a gente mora no coração da Amazônia. Para chegar lá é um pouco difícil o acesso, porque a gente sabe que só tem um acesso que é no rio, ou então aéreo. Ero mara yeme come que chamo quem onuara ta chi tome o takara o mishikru come ta wen fesara papa ya ito onua chigas onua tayas kacho viras ero chamo que está cafasha o chamo que yeme onuara hamele usu que jitakwa ero wa oye shiro ma wasoha. Falando da alimentação, principalmente da castanha, ela traz muitos benefícios para nós, né? Porque não é agora, não é a geração que está fazendo isso. Isso já vem dos nossos ancestrais, nossos avós,
que ensinaram a gente que a castanha é uma fonte de alimento que a gente temos. A gente sabe que ela é uma fruta nativa, né, que dá na época, né? Então a gente aproveita, faz muita coisa com a castanha. Por exemplo, beijo de castanha, da morida, o ocu, que é bebida, outros derivados de comidas que a gente inventa com a castanha. A castanha hoje ela é utilizada em diversos preparos. O curioso da gente pensar também é que de uns anos para cá, a castanha que tinha o nome de castanha do Pará, hoje é a castanha do Brasil. Porque de fato não é só no Pará que se dá, né? A gente tem regiões aqui no sul de Roraima que também produzem. E a castanha ela é uma marca, seja para a gastronomia e também seja para a área farmacêutica, de cosméticos em geral. A castanha do Brasil é uma oleaginosa e pertence a esse grupo por ter uma quantidade abundante de gordura na sua composição. É uma gordura de boa qualidade. Além dessa gordura, é fonte importante também em proteínas, fibras e já tem uma quantidade menor de carboidrato. E na própria castanha do Brasil, nós encontramos substâncias antioxidantes, como o selênio, como a vitamina E e o magnésio, que protegem essa gordura e promovem a sua atuação de maneira mais eficiente na proteção da saúde cardiovascular. A liderança maior, que é Tuxaua, né? Que ele vai dizer, não, tal dia vocês estão liberados para vocês ir nas bases de vocês. Então, a partir do momento dali, cada família vai se organizar. Quantidade de alimento que vai levar, digamos assim, 2 sacos de farinha, 3 sacos de beiju, porque vão passar um bom tempo lá, uns 3, 4 meses, dentro do mato, colhendo a castanha. Então, depois que chega o castanhão, a gente passa uns 2 dias. Primeiramente, chega lá, se organizar lá também. Para você chegar na base, você tem que ver tudo ao redor. Às vezes tem um pau caído, tem um galho lá em cima. Então tudo isso a gente vê com 2 dias, está tudo normal. Então a partir daí que a gente vai começar a trabalhar, quebrando as castanhas. Ilo wana iha amna nyiri kiam mehsharono amna holin fen nyen holu ilo ya urma kana samna hak chehto holo ya urma chokor kana samna na kena kara iwa ya kasha to holara maka amna chokor ka ilo to hokor manas tuna ri hokor maka. Então a gente vem ensinando as crianças também questão da alimentação, como a gente prepara castanha. Entendeu? Quais são as comidas que são feitas com a castanha. Então nessa parte que a gente ensina nossas crianças também a questão da castanha, porque é uma tradição, é uma fonte de alimentos que a gente temos desde criança.
Onu tanu mesharono takoaku amna yuruha maka caca komia yememi komia yoro meshano rotaka ero ke chamno sherawas onu nai kuru me hagi kweda harme mahaji nai ero chiras kam shikru na harme maha ero ke chamno husherawas miya roro haku enatula eshishiwas onu ashamara amna yehtohon maka karaiwa wa ishihara amna yehtohoro yauma ishi sotakawas fa na iha chilme amna tut kono fu kisu amna no fu kisu fu kachitak amna ta i mishita ta amna ta nikiasa eroyen harta chihtika chekuya jesbesutak yukwalu yakru yuk etu merechik ehtome yukwalu amna nikiasa tara yinacha amna tachi sutush bayar ihkotoso iro tatush bayar kona amna nayas iro inhuru amna ta nirasa uhono yaka amna nirasa yake melifara chireli feche solo iro ifta amna nokiasa ta iro washamar hanai hara mau kenai amna nayas chirme yukwar chireli feche solo eli fofona eroin harutak amna tutkona gias chichasos eroi amna nakisi fufutur eroin harutak yukwar yakrota amna na foso kestak nuku tak tutkotak chashap amna na foso kes Roin amna numia ves imia veto hoya imanari roin hata ke fini fich betana amna sharana hosa kes amna sharana hostarani na chata hala chitayat roin amna ke mata nalimis imia hosha mata amna na hayastak amna shikr kon chitana hayat ilo wana ele usiri ha Precisa ter sido bem molado, tivesse caminho fechado para limpar também. Assim a gente começar para ir para o mato, né? Vai ser mais pesado. A gente tem que ter maior cuidado com a pé de castanha e limpando ao redor, porque se tiver muito cipó ao redor, a gente sabe que ela não vai dar muito produção de ouriços. Quando a gente vem quebrar castanha, né? Começa assim. A gente tá limpando, né? Limpando ela para cuidando da castanha. Assim, se ele fica cheio de cipó, porque vai adoecer, né? Porque castanha tem que continuar a raiz crescendo, para ficar assim vivo castanha. Tu viu essa parte aqui, né? A parte aqui não tá muito cerrado, não tá nem limpo também. Eles acostumam a limpar assim, do jeito que tá aqui, para não ficar muito sem nada ao redor. Pelo menos eles deixam um pouco de galho aqui, eles não cortam tudo. Eles apenas limpam por baixo. Quebrar aqui. Olha aí. A castanha tá bonita. Vendo? Tá tudo branco, tá tudo bonito. Hoje não deu muito, não. Tem pouco só. Caiu tudo. Eu acho que já vai dar boa, porque eu acho que ano que vem eu acho que não vai dar isso daqui. Nós vamos tirar, quebrar ela agora
Nós vamos mutuar ela primeiro. Mais ou menos uma saco já. Na hora de quebrar, não é que a gente ajunta, quebra e joga ao redor os ouriços. A gente ajunta, coloca amontoado, entendeu? Até porque isso aí pode virar adubo e fortalece mais aquela parte da área, né? Tem que cuidar também quando a gente quebrar. Não pode botar no chão, não. Tem que botar em cima da palha. Tivesse bananeira, naquele bananeiro da mata, né? Nós cortamos em cima disso. A gente derrama logo, tem bicho dentro, tipo tucandeira, né? Uma bicho que é aquele morde. Não pode botar dentro do saco, não. Tem que ser bem cuidado. Depois que a gente terminar de amontoar o ouriço, então, hora de quebrar, a gente quebra com maior cuidado. Só que às vezes, com acidente, a gente machuca ela castanha. Pode deixar dentro do saco assim, não. Ele estraga daqui 3, 4 dias, ele vai estragar. Só sem cortar, pode botar. Depois que quebrou, separou, selecionou, é hora de levar, colocar dentro do saco de fibra ou então dentro do chamachim. Quebrar, trazer. Não pode deixar lá, não. Se a gente deixar lá, o caça come. Porcão, macaco, cutia, fura, saco, né? Por isso a gente tem que trazer o rápido possível para cá. E leva no rio, ou então no igarapé, é hora de lavar, entendeu? Às vezes a gente esquece também os que tá quebrado, então a partir daí a gente seleciona novamente e deixa só o que tá tudo bem bonito mesmo, bem feitinho. Castanha é muito bom para mim, né? E vamos usar geração em geração, né? Nós indígenas temos que entender mais para isso, porque é precisa. Se a gente destruir ela toda hoje, cadê para netos depois? Não tem. Um dia, meu filho, seja filho do outro, vamos aprender de agricultura, de agronomia, sociológico. Um dia os parentes, o próprio Uai-Uai tem que aprender também isso, para ensinar nós. Ah, não, o pai não pode fazer isso não, tem que fazer isso. Cuida da terra assim, assim, planta. E cuida isso. Assim que a gente precisa aprender. Hoje. As pimentas representam a base dos temperos para diversas etnias de povos indígenas, seja com a utilização das folhas ou então dos frutos, para agregar sabor e aroma aos preparos do dia a dia. Nossos ancestrais já estavam aqui na América do Sul 5.000 anos antes de Cristo, habitando a América do Sul, América Central e América do Norte. Vivíamos do que é natural, do que é da natureza, preservando a natureza, conservando a natureza. E como a alimentação deles era muito condimentada, eles procuraram uma forma de ter um condimento com mais pungência e encontraram as frutinhas da qual eles deram o nome de pimenta, porque nós não tínhamos o sal e elas conservavam e elas davam um sabor diferente. Na degustação dava mais vontade de comer, né, quando comia com pimenta. Então a partir daí ela se transformou no maior condimento dos nossos ancestrais. E na farmacologia, a mamãe usava pimenta também, dor de dente, dor de olho,
porque eu perguntava muito. Desde que eu me entendi, foi perguntando por quê, para quê, como, quando, e minha mãe não me respondia. Então foi daí que veio a minha curiosidade para descobrir o porquê da pimenta como condimento, que a gente tinha de comer muito cedinho antes de buscar água no igarapé, de buscar água nos olhos d'água, que a água tem mãe, que a mata tem pai, que o lavrado tem dono. A pimenta, ela representa para o nortista como que a composição do prato. Então a gente tem sempre que ter uma proteína, um carboidrato, a gente tem que ter sempre uma fibra, mas a gente tem sempre que ter a pimenta presente. A comida em Jericó sempre é ardosa, que é chamado de tumá, ou seja, da morida. No dia a dia ela tem que existir nas panelas dos jovens, recém-casados, ou pessoas que ainda estão em processo de reprodução. Por exemplo, a juventude que ainda estão tendo filhos, a pimenta, o caldo tem que existir sempre. O que é que tem na pimenta que faz esse processo? Se chama capsaicina. É um alcaloide que a pimenta tem. A capsaicina é que faz esse trabalho farmacológico. Ela sara, ela cura, ela transforma, aonde ela mexe no sistema circulatório, que é o sistema circulatório que mantém você jovem, não só fisicamente, mas produtivamente, digamos assim. Então, como antioxidante, ela mexe muito com os nossos neurônios, mexe muito com a nossa respiração, com a nossa transpiração. A capsaicina é a substância da pimenta responsável pelo ardor. Essa substância também tem uma propriedade vasodilatadora. Faz com que os nossos vasos sanguíneos se dilatem e se aproximem da nossa pele, causando essa sensação de calor. As pimentas também são ricas em vitamina C e beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, que agem como antioxidantes. Os antioxidantes são substâncias que protegem contra a deterioração. E esses antioxidantes nos alimentos promovem um tempo de vida maior, né? Eles preservam mais os alimentos. E a capsicum, ela se divide em frutense e chinense. Eu encontrei na minha pesquisa na América do Sul, da família frutense, apenas a malaguetinha, que quando nasce a florzinha, bem no meio dela é roxa. As demais, olho de peixe, dedo de moça, murupi, a canaimé, elas são chinense, elas são muito ácidas, né? Então nessas frutinhas eles encontraram o condimento pungente para que pudesse conservar as proteínas, né? Para poder fazer a damurida. Com a malaguetinha eles encontraram também uma forma de usá-las na farmacologia. Os pós waiwais, eles usavam mais como remédio, como forma de criança ficar bem alerta nas tarefas dia a dia. Passavam nos braços para ele ficar mais animado, entendeu? Quem usava eram os pajé, entendeu? Os pajé que usavam, os rezadores que usavam. Na farmacologia, ela ajuda em vários tipos de tratamento, como problemas nasais, né, para desentupir o nariz, problemas no olho, que chamavam dor de olho, e hoje a gente sabe que é conjuntivite, né? Dor de dente, correção nas crianças pequenas. A pimenta, ela protege o seu corpo, sua alma, seu espírito, então é um remédio. Tipos de doenças que se originam por parte da própria natureza, a pimenta resolve. Para comer, para fazer parte da morida, qualquer pimenta. Mas existe pimenta específico para fazer tratamento nos olhos, tratamento de gripe, por exemplo. O tratamento de gripe, você tem que pingar pelo nariz e você tem que tomar pelo nariz essa pimenta. E essa entrada, ela vai circular, vai eliminar líquidos, aquele líquido grosso que está no pulmão, ele vai eliminando. A pimenta resolve, se for gripe comum. E eles sabiam disso, os nossos ancestrais, eles tinham esse conhecimento. E passaram para os nossos antepassados, e eles trouxeram esse conhecimento empírico, mas que é um conhecimento científico lá de trás. Hoje em dia a gente vê em qualquer lugar que você vá na comunidade da região Waiwai,
Você encontra uma damorida com a caça, você vê uma pimentinha lá, ou então dentro da damorida, ou então separado. Qualquer lugar que você for, um pouquinho de carne assada, ou então peixe assado, tem pimentinha do lado. Nolot ko anehtu no yata wai kom eloi fa. Eloi nheretak amna tutko nefufutu kisero shamara amna nyikias amna noshkululu mes yuku mululi chika. Eloi futak amna tak ikwa kakashara kwa canal alimentação. Então a gente prepara leite de castanha com tucupi pronto. Essa mistura a gente pode repetir 2 vezes para ficar o caldo mais forte. E daí a gente prepara pimenta para poder colocar na damorida junto com os peixes. Eloi naleta tukum kenai. Eloi mau tamichoki shishi ta amna nemches shululu kahana. Lota ichika manal mes tamichoki na tua proitak. Eloi chika marhamna ni jas wala kakakam. Otu como mak, otu lemak. Eloi hu amna nonyes. Elo wasoki amana amna nyirir tutko. Essa nossa alimentação que prolongava nossas vidas ancestralmente até chegar à idade de 120, 115, até 100 anos de idade. Hoje, nossos mais velhos, eles estão tendo a idade média de 80 anos, 70 anos, já chegam com o corpo com vários tipos de doenças ocasionados pelo outro tipo de alimentos industrializados. Os alimentos processados e ultraprocessados surgiram a partir do século XIX e se mantêm até hoje graças a muito lobby. Eles fazem parte do nosso dia a dia e da nossa dieta, com suquinhos de caixa, refrigerantes ou mesmo salgadinhos. Estes alimentos contribuem para um maior risco à nossa saúde com doenças, por exemplo, diabetes, obesidade ou mesmo doenças cardíacas. Além dessas, diversas outras que contribuem para a diminuição da nossa expectativa de vida. Farinha não ia bem, equiga não ia bem, cachirico ia bem. Abocrezinha que mamãe te mungama. Pressão pe ureie wangeji. Os ingaricós já têm essa preocupação pela substituição do seu alimento natural por alimentação industrializada, do tipo sardinha, conserva, açúcar, sal, coisas doces, bolachas. Apesar de serem uma comida prontas e fáceis de encontrar nos comércios, elas podem diminuir a quantidade ou idade do povo ingaricó. Então, esses produtos, pela sua praticidade e pela hiperpalatabilidade, né? Então, são produtos que possuem ingredientes que aguçam o nosso paladar, que nos fazem ter o desejo de consumi-los cada vez mais, né? Então, açúcar, sal, gordura, são esses ingredientes, eles estão presentes nesses alimentos e isso faz com que esses alimentos estejam cada vez mais dentro das nossas cozinhas, diminuindo o consumo, por exemplo, dos alimentos in natura. Eu acho que isso não pode acontecer. Se a gente se alimentar bem com as frutas nativas, a gente tem mais saúde, mais energia. Eu, particularmente, eu sei que quando a gente se alimenta com a fruta da natureza, a gente se sente aliviado, digamos assim. O excesso de alimentos ultraprocessados nas nossas cozinhas traz essa desconexão da gente com o alimento e com a própria natureza, né? Hoje, as crianças têm uma dificuldade de nomear frutas, verduras e legumes, mas tem uma facilidade muito grande de identificar pacotes, de identificar marcas, né, de fast food, por exemplo. Cara, eu acho que mais de ali. Ure areia mate mai pengye pepu beyeji ure ya mata wana po wana na ude kreyo ya re mereba mereng se maga bule mereng se maga biye areia maga biye
os Ingaricó, eles nunca vão deixar de plantar esse maniva. E vai ser sempre. Até envelhecer. E as crianças vão assumir. E vão consumir a mesma coisa, a maniva. Eles não vão trocar esse maniva, esse mandioca, pela outra coisa. E vai continuar sendo a alimentação dos Ingaricó. Na grande maioria dos dias, nós comemos sozinhos, seja em restaurantes, em lanchonetes ou mesmo em redes de fast food. E aí é onde entra o nosso comportamento induzido pelo mercado. Cada vez a gente tem menos hábito de se sentar, de usar utensílios como prato, garfos, facas. Utilizamos, na maioria das vezes, descartáveis, comemos com as mãos, comemos em pé, comemos andando, ou mesmo nas nossas tarefas cotidianas, na frente do computador, vendo televisão, mexendo no celular. Comer se tornou um simples ato de reabastecimento. E talvez a cultura indígena esteja servindo de exemplo para que a gente pratique essa volta ao natural, para que a gente consiga compreender que o que vai talvez nos salvar das doenças crônicas, das doenças que vêm invadindo a nossa sociedade, né, e que vem crescendo cada vez mais, seja essa volta ao natural, seja a volta do consumo aumentado de produtos in natura e minimamente processados, além da atividade física. A agroecologia, o maior consumo de alimentos orgânicos, a diminuição no consumo de carne e de alimentos industrializados são algumas das nossas alternativas para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. A garantia de segurança alimentar está na comida típica das comunidades, aquilo que a comunidade sabe preparar, assar, secar os peixes. Forma que é preparada de forma cultural, ela garante mais segurança alimentar para as populações indígenas.